Quando a bola rola, o mundo vê espetáculo. Mas longe das câmeras, a Copa do Mundo é pressão, negociação, dinheiro, crise, marca e uma guerra intensa de bastidores. Porque enquanto milhões de pessoas assistem aos jogos da Copa do Mundo, tem gente, tipo eu, negociando contratos, controlando crises, fechando campanhas também e tentando proteger a imagem de jogadores em tempo real. A Copa talvez seja o ambiente de maior pressão do esporte mundial. Mas antes de eu seguir sobre esse vídeo e essa análise, não deixa de seguir a gente aqui no canal Vinícius V2, V2MM_BR aqui no YouTube. E também segue a gente nos nossos perfis no Instagram, Vinícius Vieira e V2MM. Quem segura o baile do Brasil virou passeio outra vez. Vini Júnior riscando a zaga dos cara, virou rotina. Já sabe. Esse é o Copa Fora das Quatro Linhas. Estamos no episódio número 5. Copa Fora das Quatro Linhas tem um material especial sobre marketing esportivo, influência, comportamento, cultura, negócios, publicidade, creators, mídia, enfim, tudo que envolve uma Copa do Mundo fora das quatro linhas. E enquanto muita gente aqui vai falar sobre resultado, jogo, performance, a gente vai falar sobre um mercado invisível chamado Copa do Mundo e que você não vê e que ele acontece enquanto você está assistindo o jogo. A Copa do Mundo talvez seja o ambiente mais pressionado do esporte. Por que eu falo isso? Quem é que sofre pressão nesse momento? Jogadores, treinadores, os clubes desses jogadores, as seleções, assessorias de imprensa envolvidas, patrocinadores, famílias e imprensa também desses locais. Cara, o bicho pega e pega. Porque o que muda durante a Copa? Exposição global, pressão emocional, vigilância constante, todo mundo tá te vendo, você tá, cara, vitrine ou teu telhado tá de vidro pra caramba, redes sociais estão explodindo, o que mais tem é treinador pedindo para jogador não entrar na rede social, e a mídia internacional de tudo quanto é maneira te rotulando e perguntando para você sobre você o que vai fazer. Na Copa, meu amigo, um erro vira manchete mundial em minutos e caraca, para corrigir essa parada é sinistro. Sinistro. Tem que ter muito sangue frio, muita estratégia, muito profissionalismo. O jogador, falando do jogador em si, eu conheço um jogador, trabalho há 18 anos com jogador de futebol. Eu entendo a cabeça desse cara, eu entendo as dificuldades dele, eu entendo também o que ele não consegue entender quando o assunto é mídia, relacionamento, marca, entendo as pressões que ele precisa ter para uma performance. E cara, o cara vive uma pressão esportiva bizarra, aí agora entrar nas redes sociais, que é bizarro, deixa qualquer um maluco, ele precisa ter uma pressão emocional, que a família tá lá na Copa, que ele tá naquele momento ali fechado, e é muito louco, porque é muito tempo. E tem uma pressão comercial, porque, cara, a carreira dele passa e ele precisa aproveitar isso. Então, velho, ele não sabe pra onde ele equilibra muitos pontos. E durante a Copa o jogador não consegue se desligar da própria imagem. Ele não fala assim, eu vou só cuidar da minha performance. Cara, ele precisa pensar na imagem, ele precisa pensar em como tá a família dele. Infelizmente isso acontece. Isso é uma falha no sistema, que quando você vai colocar o teu robozinho, o jogador pra jogar, ele também tá pensando no fora das quatro linhas. E quando a torcida olha para o campo, o mercado olha isso como uma oportunidade, porque há negociações que acontecem muito durante a Copa do Mundo. O que acontece no bastidor? Tem clube negociando um jogador que se destaca, às vezes está um valor mais baixo e já vem, tem jogador com final de contrato, tem marcas observando para ser os seus próximos assets de campanha e precisam ser rápidas para fechar esses contratos. Acabou a Copa ou durante a Copa já preciso fechar para anunciar esse cara, porque tem timing digital cada vez mais forte. Tem empresários trabalhando, tem campanhas sendo fechadas e tem contratos sendo ajustados. Inclusive eu falei com a minha equipe V2 Hub, falei, cara, durante a Copa a gente vai trabalhar, a gente vai atender alguns atletas em ações e campanhas digitais, isso já está sacramentado, mas eu acredito que a gente vai estar fazendo negócios e vendas em real time. Durante a Copa a gente vai ouvir dores, necessidades de marcas que estão buscando conexões e a gente, por ter acesso, vai fechar negócio. O que cresce durante a Copa? Valor de mercado, procura por atletas, publicidade, campanhas digitais e exposição. Uma boa Copa pode gerar milhões em poucos dias, que é isso que eu falei, que eu estou apostando junto com a minha equipe. Eu acredito que com um time certo, com uma conexão certa, você vai gerar milhões em um negócio dentro da Copa do Mundo. E por isso que eu vou e estarei e estou nos Estados Unidos durante essa Copa. E as marcas não analisam só performance, elas analisam a imagem. E a imagem ela pode não ter valor nenhum, o cara pode fazer um gol, fazer uma baita comemoração, como um ato cultural incrível que ganha e gera milhões.
atravessa ou extrapola o negócio chamado próprio país, próprio território, ele se torna um ativo de imagem valiosíssimo. O que pode gerar crise do outro lado? Então eu falei do lado positivo, mas o que pode dar problema? E como que a gente controla a crise? Entrevistas, comportamento ruim. Cara, quem não lembra do Luizito Soares, craque, todo mundo adora, em deusa. O cara mordeu o cara durante a Copa do Mundo, velho. Sinistro, sinistro. Redes sociais, polêmicas, brigas, eliminações, pressão da torcida. Pô, imagina se o Louco Abreu na Copa da África do Sul tivesse errado aquele pênalti de cavadinha. Loucura. Essas são as crises que acontecem. Já vi treta com Balotelli, enfim, cara, ações, riscos de ações, de problemas culturais e geopolíticos, de ações que jogadores fazem contra um país, contra outro, ou contra seu próprio país, cara, discursos, é muito, muito complexo, porque todo mundo sabe que os canhões de mídia estão todos voltados para a Copa do Mundo, né? Então, esses momentos geram crises e, cara, são comportamentos que podem impactar muito na carreira de jogador, impactar muito na carreira de seleção e se tornam assuntos para sempre, cara. Eu, hoje, em 2026, até hoje, vejo perguntas de entrevistas no Brasil falando o que aconteceu com o Ronaldo na Copa do Mundo de 98, no tal ato de convulsão. Cara, aquilo ali foi uma crise. E todos contam suas versões, né, do que aconteceu com o Ronaldo, de como que a mídia não cobriu aquilo porque não sabia que estava tomando o jogo, como foi a surpresa da escalação com o Edmundo, depois com o Ronaldo, o que aconteceu no bastidor. Aquilo ali, cara, é um exemplo de maior crise e você coloca os meandros daquilo. E a Copa amplifica tudo aquilo. Imagine, se isso tivesse acontecido no jogo do Cruzeiro contra o Bahia, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, 4 anos antes, ou 5 anos antes, quando o Ronaldo jogava no Cruzeiro, talvez isso não tivesse esse mesmo tamanho. Então a Copa amplifica tudo. O acerto, e principalmente o erro, e principalmente o fato. E como que uma assessoria de trabalho, tanto do atleta, quanto também das próprias entidades, das próprias seleções, né? Primeiro, tem um negócio chamado gerenciamento de crise, que é entender o fato, que é monitorar o fato, entender a repercussão e definir o terceiro ponto, que é o posicionamento. Então você tem a crise, tem o monitoramento e define o posicionamento. Vou fazer um vídeo, eu vou deixar isso para lá, eu vou dar uma entrevista coletiva, vou dar uma entrevista exclusiva, eu vou enviar uma nota oficial. E você trabalha isso com a imprensa, trabalha isso com a mídia digital, constrói uma narrativa e você faz o controle desses danos. Que cara, precisamos fazer mais alguma ação? Qual foi o impacto? O ruído foi quebrado? O assunto já não é mais tão forte? Isso em Copa é todo minuto. Não é nem todo jogo, não é nem todo dia, é todo minuto, cara. Tudo isso é um risco. Por exemplo, enquanto eu tô gravando esse vídeo, Neymar vai jogar os 2 próximos jogos por causa de amistoso, Neymar pode ser cortado, Neymar tá lesionado ou não? Cara, essa é a crise do Brasil. Essa é a crise do Brasil. Até que haja o novo tema. Então, hoje uma crise explode no primeiro celular. Imagine se alguém na granja coloca lá que o Neymar tá fazendo fisioterapia ou coloca uma foto do exame do Neymar de ressonância magnética que mostra uma lesão. Cara, ferrou, é capa de jornal, até você provar que o focinho de porco não é nariz. Você precisa gerenciar essa crise e comprovar esses fatos, que é gerenciamento, monitoramento, posicionamento, como é que você controla a narrativa, como é que você fala com a imprensa, como é que você faz o controle desses danos. O que é o poder hoje dos bastidores digitais? Acabei de falar de um risco. E talvez o maior bastidor hoje esteja no digital. O que acontece? A gente tem creators crescendo, todo mundo é criador de conteúdo, tem bastidores viralizando, tem reacts explodindo e tem cortes viralizando e atletas ganhando seguidores. Tá, mas o que é essa camada? Muita gente cria conteúdo. O bastidor está cada vez mais acessível, né? Hoje qualquer pessoa com celular pode gravar um bastidor. E aí vem os reacts, que é tipo aquele assunto polêmico, uma galera fala. Então o negócio faz assim, ó, se espalha. Qualquer vídeo de busca, de lupinha de rede social no Instagram, TikTok, no YouTube, você vai ver aquele tema. Cacete, durante a Copa. Corte viraliza. E os atletas ficam ganhando seguidores. Até no negativo eles ganham seguidores. Então assim, às vezes a estratégia é um tiro no pé, mas o cara ganha engajamento. Tudo bem que não é um engajamento positivo, mas quando você vai falar de uma campanha de marca, aquilo ali é visto, aquele número. É muito louco. Às vezes o negativo vai fazer botar dinheiro no bolso do cara. Então a gente tem plataformas como Instagram, TikTok, YouTube. E pra mim, a Copa de 2026 vai ser a maior Copa digital da história. Cara, é óbvio. Isso é óbvio. Como a Copa de 2030 talvez seja mais, mas talvez seja a Copa da IA. Não sei. Mas a Copa de 2026 vai ser a Copa de maior número de creators, campanhas publicitárias, ações imediatas, crises no digital.
atletas desconhecidos viram atletas muito conhecidos têm imagens manchadas muito rápido e depois tem que desmanchar. Vai ser essa Copa do envolvimento digital, cara, que as redes sociais vão estar em ebulição demais e muita gente criando conteúdos literais próprios, inclusive eu vou criar conteúdo pra caramba dos meus jogos no Brasil. O que é oportunidade para creator? Vou ler isso aqui para mim, que eu reservei, né? Cresce audiência, ganha autoridade, fecha a campanha, constrói marca e faz mais negócios com a autoridade criada, é meu objetivo. Então hoje o bastidor vai valer muito mais ou tanto quanto o jogo. Uma foto minha no estádio, legal, no jogo de Copa, show, mas isso é comum. Agora, eu mostrando pessoas que eu conheço, que eu ao redor do estádio ou dentro do estádio, isso em vídeos, efeito associativo, fico melhor, fico mais forte, porque as pessoas acham que eu estou bem relacionado. Isso é bizarro. Isso é o poder do creator, poder do bastidor. É diferente do que uma foto como torcedor, entendeu? Então você ter associações positivas ou conexões positivas vai potencializar muito tua autoridade. Vou falar de jogador que virou empresa. Cara, eu falo isso pra caramba. Eu falo pra caramba isso com a imagem de jogador, né? E talvez essa seja a maior transformação do futebol moderno e pra mim os jogadores da seleção brasileira ainda não entenderam isso. O jogador hoje moderno precisa ter uma assessoria, precisa pensar em posicionamento, gestão da imagem dele, estratégia de comunicação, de criação de conteúdo, de gerenciamento de crise dentro da imagem. Pode ser uma pessoa só fazer isso? Pode, acho que é pouco. Um jogador de seleção acho que é pouco. Acho que você tem que ter o creator, você tem que ter o gestor de imagem e o assessor. O gestor de imagem é a cabeça de estratégia, que ele vai conversar com o creator de conteúdo, que vai gravar, que vai fazer edição, e com o assessor que vai atender a imprensa, que vai publicar os materiais, que vai operar essas crises. Pelo menos uma equipe de 2 a 3 pessoas fazendo tudo isso. E em tempo real. Cara, eu brinco, todo dia eu tô falando isso. O jogador tem que ir pra Copa como se ele fosse um influenciador indo pro BBB. Ele tem que ter a tua equipe montada para as redes sociais dele, os canais estarem ativos com criação de conteúdos e estarem em alerta para o que precisa reverter de imagem caso precise. Caso ele precise ser acionado para fazer um vídeo, caso ele precise ser acionado para falar assim, cara, fedeu, agora você vai ter que aparecer. Ou caso ele fale assim, cara, eu não preciso aparecer, minha equipe vai trabalhar e tá tudo bem durante a Copa, e a gente vai crescer seguidor, vai atender essas oportunidades comerciais, eu não vou ter interferência e vou performar pra caramba. Esse pra mim é o melhor dos mundos, que é o mundo quando você coloca um influenciador para performar no BBB. E o atleta que tem essa cabeça de empresa, ele performa mais, porque ele vê o negócio cada vez mais performático, ele é mais disciplinado, ele é mais sério e ele realmente entrega mais. Ele não fica de mimimi, ele tem um propósito muito bem definido. Ele tem um plano, que não é só ganhar um título mundial de performance. É ganhar um título mundial, esse é o grande objetivo. Mas ele entende que aquilo ali é a construção do legado dele e é uma oportunidade, talvez seja única. Hoje o atleta virou mídia e já era, mas virou muito mais. Ele é criador de conteúdo, sim. Ele é dono de negócio, ele é plataforma, ele é marca. Ele é mídia, ele é creator, ele é dono de negócio, ele é plataforma, ele é marca. Cara, é bizarro como um atleta é uma big company e ele não tem de milhões de dólares e ele não tem noção sobre isso. E cada campanha, cada associação de marca, cada peça que ele movimenta no xadrez quando o assunto é imagem, conexão, associação, lugar, posicionamento, criação de cultura, de estratégia, mais milhões de dólares ele põe na conta bancária dele, da empresa dele, chamada jogador. Hoje o jogador não precisa mais, não deve mais só administrar a carreira como jogador, ele precisa administrar a reputação. Por isso que isso é tão importante. E o que vale hoje de dinheiro? O que hoje converte dinheiro? Influência, relevância, conexão, engajamento, narrativa, associação, conexão cultural. Esses pontos geram dinheiro. São dinheiros intangíveis que se transformam em milhões de dólares. Quem controla a narrativa controla seu próprio valor. Esse é um insight. O que o público não vê na Copa das Escuras? O público no final só vê o jogo, né? Mas por trás tem a pressão de muitas coisas que eu falei aqui, tem negociações, tem mídia, tem contratos, tem influência, estratégia, controle de imagem. E a Copa do Mundo é muito maior, mas muito maior do que o futebol. Ela dita ritmo de influência, ela dita cultura, ela dita tendências. Cara, é bizarro o impacto que uma Copa causa.
Eu me lembro quando eu era muito novo, em 2002, eu falava, caraca, velho, os gramados do Japão, Coreia são perfeitos e no Brasil depois da Copa são horrorosos. E aí teve um movimento de que os gramados precisavam melhorar no Brasil depois da Copa de 2002. Que os níveis de transmissão das câmeras precisavam melhorar e a gente também estava para trás. E aquilo ali são tendências que a gente vê. Como Copa teve já VAR, como Copa já teve inserção do digital de influenciadores, com a entrada da Larissa Riquelme, que põe o celular aqui no meio dos peitos. E é uns negócios bizarros que acontecem em Copa, como o povo Pou, que virou um animal influenciador, que descobriu o resultado dos jogos. Como teve o Mick Jagger, que já era super famoso e virou pé frio de Copa, e se ele for para a Copa dos Estados Unidos e estiver assistindo seu jogo, você corre. Então, esses pontos, né, criam tendências, criam ações que perpetuam até no pós-Copa. Copa, então, como conclusão, ela é espetáculo, mas também ela tem a pressão, ela também tem mídia, também tem negociação, tem oportunidade, tem crise, tem influência. E talvez seja exatamente isso que faz com que a Copa se transforme num evento mais poderoso, até mais do que a Olimpíada, do esporte mundial. Tudo isso que ela envolve nesse período concentrado num negócio chamado Copa do Mundo de Futebol. Se você gostou desse vídeo, a gente está chegando no final dessa série, mas tem mais um episódio. Se inscreve no canal para acompanhar esse vídeo e muitos outros, para a gente continuar crescendo, falando de marketing esportivo, Copa, bastidores da vida de jogadores, de entidades, clubes e seleções. E também sobre esse negócio chamado Copa, tá muito legal de falar. Vinícius V2 aqui no YouTube, V2MM_BR, nós postamos em collab e também estamos no Instagram, Vinícius Vieira e V2MM. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui qual o bastidor de Copa que você mais gostaria de saber. Cara, gostaria de saber quanto que o jogador ganha no contrato de publicidade. Queria saber o que os caras comem na consideração da seleção brasileira. Queria saber como que é o quarto e a rotina de um atleta na seleção brasileira antes da Copa. Curta e comenta esse conteúdo que você gostaria de saber mais, que eu posso muitas vezes até te ajudar com o meu conhecimento dentro desse mundo esportivo, dentro do mundo do futebol. No episódio 6 eu vou te mostrar como a Copa do Mundo muda completamente a carreira de um jogador e porque tem alguns atletas que entram na Copa como jogadores e saem como marcas globais. Estou te esperando no episódio 6 de Copa Fora das Quatro Linhas aqui no canal.